Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série sobre Laravel e TDD focado na construção de uma API REST. Nessa segunda parte, nesse segundo episódio, eu já vou agir um pouco mais rápido para que a gente tenha um vídeo bem mais curto e bem mais direto, tá bom? Várias explicações eu tentei deixar na primeira parte para que a gente possa seguir mais focado nos testes e escrever, entender o que vai competir a nossa implementação baseado nos testes com TDD exclusivamente aqui a partir dessa segunda aula, tá? Então, se você de repente não entender o que é TDD ou de repente o setup para testes com Laravel, eu recomendo fortemente que você assista a primeira parte dessa série que vai estar aparecendo aqui no card recomendado para você, tá bom? E depois volte aqui para continuar a partir de então, tá bom? Então, na primeira aula, a gente fez aqui o setup. Deixa eu só mudar a câmera aqui. A gente fez o setup inicial do projeto, fizemos um primeiro teste do nosso endpoint de livros, tá? E fizemos a implementação disso baseado nesse teste, tá bom? Então, muito dele a gente vai reutilizar aqui para fazer o teste do endpoint show ou single endpoint para recuperar um livro. E a gente vai aproveitar também já para fazer um endpoint de criação. E aí a gente deixa para a próxima aula o endpoint de atualização e remoção. E para finalizar a gente faz algumas refatorações para usar, por exemplo, controller como recurso e assim por diante. Tudo isso, todas essas alterações no futuro cobertas por teste para garantir que está tudo funcionando mesmo apesar das modificações futuras. Mas hoje a gente vai testar o endpoint get para a recuperação única de um livro e o endpoint para a criação de um livro, tá bom? E aí ao final também eu faço uma grande visualização do REST para a gente consolidar mais todo o processo, tá bom? Ao final, no caso dessas séries de vídeo. Lembrando que a gente está usando o refresh database, então a cada teste ele faz o refresh na base, tá? E aí para a gente fazer o nosso teste do endpoint show, vou precisar criar pelo menos um livro para poder fazer a requisição e fazer algumas accessions aqui, tá bom? Antes da gente continuar também, deixa eu apagar esse example teste aqui, eu não vou precisar dele aqui nem da exibição dele nas views ali, né? Na visualização da nossa suíte de teste. E eu vou apagar também esse example teste aqui da pasta Unity, tá bom? Não preciso. A gente tem já entendeu como criar um de feature ou um Unity também. Então você já sabe que o make test, nome da tua classe de teste, menos Unity, cria um teste unitário. Quando você passa só o nome da classe, aí ele vai criar já de feature por padrão. Tudo bem? Outro ponto que eu quero modificar aqui, para a gente deixar um nome mais significativo eu vou colocar aqui, ó, teste get books endpoint, tá bom? Acho que fica mais significativo e fica melhor organizada essa estrutura do inglês aqui. Tudo bem? Então eu posso basicamente copiar todo esse método aqui. A gente faz só as modificações, tá bom? Porque vai ser muito repeteco. Então eu vou pegar aqui um teste get book endpoint, ou eu posso até fazer algo como teste get single book endpoint, tá? Eu vou criar um livro na base, eu vou acessar API books /1, que vai ser o meu livro, ou eu posso inclusive fazer o seguinte, ó, se você quiser deixar mais dinâmico, por exemplo, eu sei que vai ser 1 porque vai ser o primeiro livro criado, mas você pode pegar aqui book ID, né, que eu vou colocar no singular mesmo, book, tá bom? Eu vou fazer uma session 200, eu acho que esse count não faz sentido aqui, eu sei que vai retornar 1, então eu posso tirar isso daqui, e eu vou fazer aqui algumas verificações. Então, posso verificar, por exemplo, o tipo também retornado, só que aqui, como eu vou retornar só um JSON do livro específico, eu já vou pegar diretamente na chave, tá bom? Não vou pegar da linha e pegar a chave, vou pegar já diretamente da chave, daquela estrutura JSON retornada ali na nossa requisição, tá bom? O mesmo aqui, vou verificar se esses campos vêm nessa requisição, então campo title, ID e SBN, diretamente, porque eu já vou ter single, né? Já vai estar ali para mim.
E não preciso mais desse detalhe aqui de pegar um livro específico para pegar os valores. Eu já posso fazer, bater aqui com as chaves diretamente o valor retornado da requisição para bater com o livro que eu criei aqui. Tá? Então aqui nosso roteiro, recapitulando o nosso roteiro de teste para a rota que retorna um livro específico. Eu crio um livro na base para que a gente possa fazer uma busca desse livro e poder ter o retorno disso para podermos fazer nossas accessions. Verifico se o status é 200, ok. Faço algumas accessions JSON aqui, tá? Isso aqui é bem legal, do próprio Laravel, facilita muito nossa vida. Vou verificar se os tipos vieram corretamente para cada chave desse livro. Vou verificar se essas chaves vieram corretamente, inclusive eu posso até testar essa antes dos tipos, tá bom? Só fazer essa session aqui. E por fim, eu verifico o valor. Então, além de verificar se vem as chaves, eu verifico o tipo delas e verifico o valor delas, se está batendo com o que eu criei previamente. Se eu for aqui seguindo o nosso roteiro, pensando no teste primeiro, e eu vir aqui no meu terminal para rodar nossa suíte, então Sail, Artisan, teste, tá? Nós vamos ter uma falha aqui, tá bom? Ele já me indicou onde nós tivemos o erro, a propriedade de não existe, o getSingleBook endpoint é onde nós temos a nossa falha, e o getBooks está ok, beleza, a gente não mexeu em nada do teste, não mexeu em nada da implementação, então tem que continuar passando, tá bom? Então vamos voltar aqui e partir para a nossa implementação, fazer as correções necessárias para que tudo passe. Vou clicar Shift 2 vezes aqui, vou procurar o meu Books Controller, tá bom? E eu vou fazer aqui o meu Public Function Show, tá? Eu posso... Vamos fazer aqui o seguinte. Como eu tô com PHP 8.1 aqui, eu já posso usar aqui a feature de Property Promotions no meu construtor. Então, deixa eu só fazer aqui Construct, tá? E eu vou já fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um Private Book, que é o meu model, book, tá bom? E aí eu já vou aproveitar para fazer essa modificação, inclusive rodando o teste a gente vai verificar se tudo continua correto, tá? Então feito isso, deixa eu copiar isso aqui, tá bom? Eu vou receber da minha rota o meu ID, tá? Vou, através desse meu book, deixa eu só recortar ele daqui. Vamos fazer logo a implementação esperada mesmo. Então, book, eu vou fazer uma busca pelo meu livro. Então, find ID, tá? E eu já retorno ele aqui para mim. Então, já mando ele de volta ali como resposta, tá? Por padrão aqui já vai com status code 200, essa response, e é o que eu preciso. Se eu for rodar ali, vai continuar dando erro, porque eu ainda não tenho uma rota aprontada para esse método show. Então, vou Shift 2 vezes, procurar aqui o API.php de rotas. Posso fazer um Ctrl D para duplicar. Então, eu vou ter books barra UID, tá bom? Vou apontar para o meu método show, tá? Então, feito isso, feita a implementação, criado uma rota para esse endpoint, vamos verificar se os nossos testes passam agora. Só limpar minha tela. Beleza, vamos rodar novamente aqui os testes para a gente verificar, tá? Continuou o mesmo erro. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora. A gente já tem a nossa implementação e a gente continua com o mesmo erro. Property ID does not exist on this collection instance. Ou seja, nesse caso aqui, collection, ó, a gente tem aqui a linha, na linha 57, provavelmente é nesse ID do retorno do create, aqui. Esse create ele vai me retornar uma collection com a quantidade de dados criados. Então, eu vou substituir aqui por create one, tá bom? Aí a gente vai ter certinho o objeto já retornado e o ID aqui, sem eu precisar acessar o first daquela collection para pegar essa informação, tá? Então vamos rodar os testes agora novamente, já que a gente tem a implementação, né? Então, só limpar a tela novamente e rodar aqui pra gente.
Beleza, agora a gente já passou e já viemos para as assertions dos nossos testes. Então vamos lá. Aqui tem realmente um ponto a mais. Então vamos só voltando aqui. A gente teve get single book endpoint pro caso de, nesse retorno, tá? Ó, propriedades inesperadas foram encontradas no nível root aqui desse retorno. E ele não conseguiu comparar as duas assertions, tá? Neste caso, a gente tem duas chaves a mais aqui, que é o created@ e o updated@, tá? Então, primeiramente, a gente pode, por exemplo, nesse resol, a gente verifica o retorno. Então, aqui a gente está tendo uma pequena disparidade ali das assertions, que é, no retorno desse single, a gente tem duas colunas a mais, created@ e updated@, que não estão fazendo match com esse resol. Ou eu posso, por exemplo, verificar se eu tenho essas três colunas e fazer um etc aqui, tá? E aí se eu vir aqui e limpar minha tela, vou rodar o teste novamente, tá? Nós passamos tranquilo. Se eu quiser também, eu posso incluir, e eu acho que eu vou incluir porque faz parte do retorno, né? Também usa essas informações do front. Só que claro que isso vai depender muito também do que foi documentado como retorno esperado desse endpoint, tá bom? Mas eu vou colocar o created@ e o updated@ aqui pra gente, tá bom? Então vamos voltar aqui, rodar os testes, e aí tudo passa certinho pra gente, agora com batendo o retorno correto ali do nosso endpoint, tá? Então vamos voltar aqui. Então esse aqui já foi o nosso teste do single book endpoint. A gente pode já criar também, aproveitar e continuar os testes, pensar aqui no nosso teste post book ou books endpoint, tá bom? Então, sempre começando aqui com o nosso... Nesse caso, como eu vou criar algo, eu posso já pensar aqui, por exemplo, no book. Então, pensar aqui no title. Na verdade, eu posso criar via... Vamos aqui, ó. Vou criar assim. Mas ao invés de fazer create one, porque create ele vai criar na base, eu vou fazer aqui, ó, make one. Assim ele me retorna um model desse livro populado com as informações, e aí eu posso usar isso aqui tranquilamente. Vamos fazer aqui a nossa requisição. Então this post JSON, primeiramente a nosso RI, aqui vai para /API /books, usando o post, tá? E o segundo parâmetro, se você perceber ali, é um array com o nosso livro. Então, deixa eu fazer o seguinte, passar o meu book aqui. Agora, vamos fazer as assertions. Aqui, a gente pode... Eu vou pegar essa linha aqui só para agilizar, uma vez que a gente já está copiando e colando a mesma coisa, né? Aqui dentro, eu vou fazer o teste pelo valor. Então, deixa eu copiar aqui, tá? Então, verificando cada linha do retorno desse post JSON, e eu vou fazer também uma session também do status code, mas aí nesse caso eu vou colocar um 201 created. Então, recapitulando, eu estou gerando um livro aqui, mas não criando na base, só vou ter aqui um objeto para mim, tá bom? Eu vou mandar esse livro lá para o meu back-end via requisição post. Quando retornar, eu vou verificar se eu tenho um status code 201 created, e nesse retorno eu vou retornar também o dado criado, tá bom? E aí aqui dentro eu verifico só os valores se estão batendo com o retorno do nosso endpoint post. Vamos rodar isso, a gente vai corrigindo o que for necessário, tá? Então vamos aqui no terminal, eu vou limpar minha tela aqui, vou rodar o teste novamente, e aí, beleza, deixa eu só... sim, o segundo parâmetro tem que ser um array, eu acabei passando um model ali, tá? A gente já corrige isso. E
O outro ponto é que também o nosso endpoint de implementação não existe, então já vai dar erro por isso também. Tá? Deixa eu só corrigir esse livro aqui. Eu posso fazer um toArray nele, tá? E aí eu posso, como ele vira um array aqui, eu vou fazer aqui pelas chaves mesmo. Aí deixa eu só copiar isso aqui para agilizar. Tá bom? Beleza. Vamos só fazer vamos verificar o teste nessa correção e, claro, ver o erro, que é o erro que vai dar por conta que eu não tenho implementação, tá bom? Beleza? Então, já passou certinho essa questão do livro aqui, mas a gente teve um 405 e estamos esperando um 201, tá? Então, vamos voltar aqui e fazer a implementação do nosso endpoint de criação, tá bom? Nesse caso, vamos aqui, deixa eu copiar isso aqui, colar aqui abaixo, eu vou chamar de store, até para facilitar no futuro a nossa utilização de resources. Eu vou trabalhar aqui com a minha request, vou passar minha request aqui e eu vou simplesmente pegar o livro, fazer um create nele, pegando o request all. Recebo esse livro aqui e retorno na minha requisição. Se eu retornar dessa forma, o teste não vai passar ainda, porque eu não estou retornando o status code esperado. Então, vamos informar aqui no segundo parâmetro do JSON o status code 201, tá bom? Então, lembrando que aqui eu estou focando mais na via de sucesso das execuções. Então, por exemplo, se eu tivesse validações aqui, eu teria que ter testes para fazer, para garantir que, criando corretamente, está fluindo certo. Se eu passar coisas inválidas, a validação está vindo correto, tá? Então, você pode ir além do que eu estou mostrando aqui, fazendo esses tipos de incremento, testando, corrigindo, testando, corrigindo, tá bom? E claro, isso em cima de implementações de melhorias daquela feature, tá bom? Então, aqui é o que a gente precisa. Nesse caso, ó, se eu mandar aqui, vamos lá, vamos no terminal. Aqui não vai passar porque a gente não tem a rota. Deixa eu fazer um Ctrl D aqui desse books. Eu vou mudar aqui para post. A rota é books mesmo. E eu vou mandar para store. Beleza? Então, feito isso, vamos limpar a tela, rodar os testes novamente. Ó, nesse caso aqui, esse erro a gente já espera. Se a gente conhece ali o Laravel, né, a gente vai saber que eu estou usando o Mass Assignment, mas eu não tenho nada permitido, ou seja, eu não tenho nada no Fillable para permitir o recebimento daqueles valores, para poder salvar na base, né, para poder criar e assim por diante. E aí eu vou ter claramente um 500 ao invés de um 201. Beleza. Sabendo disso, você olharia aqui, teria esse erro, você já lembraria que tem que fazer isso. Então é só vir aqui vou aqui no controller, vou clicar aqui Ctrl e clicar em Book. Venho no meu model, eu vou colocar o Fillable mesmo, tá bom? Então, Fillable, eu vou preencher Title e ISBN. É o que eu preciso aqui realmente receber no Fillable, tá? Beleza, então aqui já está habilitado o nosso Fillable. Um ponto que eu fiquei pensando agora aqui, que provavelmente vai dar um erro, é aqui nesse teste, nesse ID, porque esse make one ele está tecnicamente criando um model para mim baseado na factory. Na factory eu tenho title e ISBN. Então, fazendo toArray eu vou ter um array com essas opções, né? O ISBN gerado fake e o title. Então, esse ID aqui ele vai dar um erro. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou esperar mesmo o valor só do title e do próprio ISBN, tá? Comparando aqui. Poderia fazer outras formas, mas acho que aqui já resolve pra gente.
porque eu vou estar batendo o valor que eu gerei aqui com algo retornado da API. Então, eu já tenho uma garantia de que a gente tem aquela informação ali criada. E como normalmente o banco tem aquela chave aí de autoincremento, isso é criado normalmente, eu acho que a gente pode abrir mão disso, tá? Mas caso você discorde, fique à vontade aí para comentar, tá bom? Mas é que eu acho que esse retorno ele já vai suprir nossas necessidades. Então a gente parou no erro aqui no teste do 500, né? Por conta do mass assignment. Então vamos limpar a tela e executar os testes novamente aqui. Beleza, já passamos aqui do erro 500, mas caímos aqui nas accessions. Então vamos lá. Aqui no caso, a gente tem o unexpected property were found on the root level. Aquela mesma questão. A gente está verificando o title e SBN, mas veio ID, created at e updated at. Tá? Como eu não vou verificar esses valores, eu vou simplesmente fazer aquele mesmo controle do etc. Tá bom? Então, vamos aqui. Deixa eu limpar minha tela novamente. Rodar os testes. E aí, beleza, nós temos o nosso getBooks endpoint, getSingleBook endpoint e o postBooks endpoint, tá? Todos criados aqui, testados, dado o que a gente planejou nesse momento. A gente pode, nesse caso, como a gente não está verificando o valor do ID ou qualquer coisa assim, eu acho que aqui cabe também esse resol aqui, ó. Tá bom? Aí a gente tem uma garantia que vai vir o ID na resposta. Acho que aqui meio que contorna essa ideia de verificar o valor. Concorda comigo? Então, vamos colocar mais essa session e verificar se vamos obter o sucesso nesse retorno. Então, vamos lá, vou colocar aqui say artisan test. E aí, beleza. Agora sim, eu garanto pelo menos as colunas retornadas nesse create e o valor mesmo, eu vou pegar só os valores que eu gerei ali na factory para o título e para o ISBN, tá bom? Então, com isso, a gente tem aqui mais 2 testes de features para 2 endpoints extras, que é o de getSingleBook, ou seja, o endpoint para buscar um recurso específico, e o outro endpoint para atualizar um recurso específico, tá bom? Então, espero de verdade que esse material tenha te ajudado, tá? E tenha te trazido mais insights além do que eu mostrei na primeira parte, tá? Se você achou isso aqui muito corrido, muito do que envolve teste, envolve TDD e etc, eu falei na primeira parte dessa aula. Então, se você de repente assistiu toda esta aula 2 aqui e ainda não pegou a aula 1, recomendo que você vá lá, assiste e aí de repente vai complementar tudo para que a terceira parte fique mais tranquilo para você, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aí nos comentários. Qualquer pontuação, qualquer correção, qualquer pontuação de melhoria também, fique à vontade para comentar aí. Vamos agregando e crescer juntos esse conhecimento de TDD, testes dentro do Laravel por meio da criação de uma API REST aqui para a gente, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Se você de repente não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui dessa série ou de outros vídeos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu algum insight, te fez ter novos horizontes na questão do desenvolvimento com testes, te convido a deixar um like aí para dar um impulsionamento para o vídeo, para nos ajudar a chegarmos a mais lugares, a mais devs que queiram conhecer esse mundo de desenvolvimento mais além, tá? E, claro, o terceiro bloco do nosso curso Laravel Mastery, eu vou focar na criação de uma API REST para a loja virtual com front view, e toda essa parte de testes eu também vou abordar lá, e na parte de API REST eu vou usar todo aquele pensamento que Richardson pensou para as maturidades ali de APIs e muito mais no terceiro bloco do curso Laravel Mastery, que vai iniciar, inclusive, na próxima semana, dado o dia que eu estou gravando essa aula, que é 14/7/2022, tá bom? Então, eu te convido a dar uma olhada no curso Laravel Mastery, conhecer a nossa metodologia por meio de algumas aulas, exemplos que eu coloquei na página do curso, e qualquer dúvida, eu fico à vontade para responder todas no chat, ou mesmo
caso você queira tirar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, sucesso, nos vemos em breve em algum vídeo, material, grupo ou no mundo do desenvolvimento por aí, pelas interwebs. Sucesso e até mais.